Olá, seja bem-vindo a mais um programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem muitos testemunhos chegando de pessoas sendo renovadas, avivadas, ativando dons espirituais para a glória de Deus. E se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. E esse programa é mais um programa especial, esse é o número 28. Se você não assistiu nenhum ainda, vai na playlist do nosso canal podcast completo e você pode escolher. Tem 28 programas e esse programa com certeza vai ser um programa muito forte, um programa de milagre. Então fique atento, assiste até o final. Se não é inscrito, se inscreva no canal e também já vai deixando o seu like. Nós estamos com o nosso convidado, apóstolo Maurício, não é isso? Mário Vinícius. Mário Vinícius, o apóstolo Mário Vinícius. Eu estou procurando lá no Facebook. Seja bem-vindo, apóstolo. Amém, queridos. Shalom a todos. Deus abençoe a todos. Para mim é uma alegria estar aqui na Penha, aqui conhecendo o Podercast, né? Com o pastor Ariston Júnior. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês aí. O abençoado ali que está gravando é o Wellington, né? Wellington. Deus abençoe o Wellington, tá na filmagem aí. E todo esse Podercast, em nome de Jesus aí. Com o apóstolo, né, já tinha marcado algumas vezes e acabou não dando certo, né, apóstolo? Algumas vezes não deu certo porque Deus preparou para hoje. Sim. Deus preparou hoje e com certeza ele tem uma história muito impactante. Nós já temos conversado, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, vendo o ministério dele, que ele vai entrar em detalhe daqui a pouco. Mas eu quero saber, apóstolo, como foi o seu início? Você nasceu em um lar evangélico? Sim, pastor Ariston, eu nasci num lar evangélico, minha mãe e meu pai evangélico, todas as vezes a minha mãe me semeava no altar. Todas as vezes ela, quando semeava no altar, ela dedicava a vida a nos ensinar ao caminho que é certo, né? Mas semeava o quê? Como? Semeava, fala assim, a minha vida no altar, sim, trazendo colocava diante de Deus. Isso, colocava diante de Deus no altar. E aí foi começando assim, aos 10 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, tanto é que eu tinha uma vontade, um desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, vi as pessoas falando na Assembleia de Deus. Anos? Aos 10 anos de idade. Criança ainda. Isso, criança. Eu vi as pessoas sendo batizadas, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, nossa, mas e eu nunca vou ser batizado pelo Espírito Santo? A minha mãe falou assim, não, fica dando glória, glória, aleluia, aleluia. Você vai ser batizado uma hora. Aí teve um culto na minha casa, com uns 10 anos de idade teve um culto na minha casa com o pastor Anderson, eu estava pregando, fazendo a campanha em casa, e aí eu tinha um desejo e não vinha as línguas estranhas, né? Que as línguas dos anjos não vinha de nenhuma forma. Aí nesse dia o pastor Anderson estava pregando, fazendo a campanha no lar, e aí um sobrinho meu, né, ele foi manifestado com demônio, tantas outras coisas, né, a gente não vai falar em relação a esses detalhes, mas aí ele foi liberto. Eu, como não tinha muito conhecimento de demônio aos 10 anos, eu naquela hora, coisas que eu tô falando aqui, coisas que eu não falei ainda, aí eu dei risada, eu falei assim, nossa, mas que negócio é esse, pessoa manifestar dessa forma, virar o olho, não tinha conhecimento nenhum. Você não tinha nunca tinha visto isso? Não, porque não. Mesmo criança... Não. Já via assim televisão, tudo, mas não sabia a proporção que era pra pessoa virar o olho e tal, legião de demônio, né? E aí, nesse culto aí, o pastor colocou a mão na minha cabeça. Aí quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu caí no chão. Aí quando eu caí no chão, pela glória de Deus, além de... Acho que Deus se engraçou comigo, deu graça pra mim nessa hora, por quê? Porque além de eu cair, né, quando eu levantei, eu fui batizado. Olha que coisa. Que coisa diferente. Eu fui batizado, foi uma coisa diferente, porque num lugar que foi um ambiente de demônio, né, que foi a libertação, e eu, como não tinha conhecimento, Deus viu que eu não tinha conhecimento, com certeza, que ele sabe de todas as coisas. E aí quando esse pastor ministrou em mim e eu caí, aí quem olhava achava que eu tava com demônio, não. Naquela hora que eu caí, eu já levantei já abençoado, cheio do Espírito. E eu fui batizado. Olha que tremendo. Em apóstolo, você falando em cair, porque não era comum na igreja pentecostal a pessoa cair debaixo do poder de Deus, que nós vamos até entrar nisso, que o pessoal cai hoje. O pessoal caiu e já levantou cheio.
Levantou cheio, levantei cheio. E aí, interessante, quando, além de eu receber o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, eu recebi o dom da profecia. No mesmo dia já manifestou? No mesmo dia. Recebi o dom da profecia. Então foi forte isso, hein? Aí quando eu recebi o dom da profecia, eu comecei a profetizar na minha casa, o pessoal que estava ali, coisas que eu nem sabia, eu comecei a falar da vida das pessoas, o futuro, tudo. A Bíblia diz, Deuteronômio 29, as coisas encobertas é para Deus, e as reveladas são para aqueles que são dele, né? Então o oculto é para Deus, né? Então você entende que a Bíblia também diz que quando Jesus ele entra em Jericó, a Bíblia Sagrada diz que um homem chamado Zaqueu, ele precisa ver Jesus. Ele precisa saber quem é Jesus, mesmo ele sendo cobrador de impostos, mesmo ele sendo uma pessoa rica, bem-sucedida, mas interessante, que ele não é feliz, ele é rico, tem dinheiro, é cobrador de imposto, mas não é feliz. Mas só que quando ele vê Jesus passando, entrando na cidade, ele fala, eu quero ver Jesus. Agora, para os irmãos ouvintes aí que estão ouvindo, a profecia, ela é o futuro. Agora, a revelação é o passado, o presente e o futuro. São 3 coisas na revelação. Então, quando Zaqueu, que era o publicano de menor estatura, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, era mais de 5.000 pessoas, então ele precisa fazer o quê? Fazer o que ninguém faz, que era o quê? Subir uma figueira brava. E essa figueira, quem estudou teologia sabe que essa figueira ela é comestível, é um lugar que muitas pessoas iam lá comer do fruto e tal, mas só que ele fez diferente. Ele subiu para ver Jesus e todos estavam querendo o quê? Pressionar Jesus, para pegarem Jesus, mas ele fez diferente. Já que eu não sou de menor estatura, já que eu não consigo ver Jesus, para entrar em detalhe da profecia e da revelação. Só que eu tô tentando ver Jesus e ninguém me dá espaço para me ver Jesus, eu vou fazer diferente. É o que Deus está dizendo para alguém que está aí ouvindo nós aí. Quando você rompe, Deus ele faz. Quando você faz o que ninguém faz, Deus ele faz na sua vida, muito mais do que você pensa ou imagina. Foi isso que Zaqueu fez. Quando ele sobe, pastor Ariston, aí Jesus avista ele lá de cima e diz, Zaqueu, chamou por onde? Pelo nome. Falou assim, Zaqueu, desce-lhe depressa, porque hoje me convém em pousar em tua casa. Olha aí. Então, você vê que Jesus, ele tinha o dom da revelação. Ele tinha o dom da revelação. Então, outro detalhe é quando, para finalizar, para você fazer outra pergunta, outro detalhe é quando a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Porque Saulo era o passado dele, o futuro era Paulo, que Deus tinha para ele. Então, se Saulo era o passado dele era de matar os cristãos, apedrejar a igreja. Mas só que interessante que Deus dá uma ordenança para Ananias, falando assim, Ananias, vai para a direita, procura para um homem apelidado por Tarso. E vai lá. Vai na casa de quem? De Judas. E esse Judas não é o que traiu Jesus, esse é outro Judas. A Bíblia diz que quando ele vai, Deus tem uma revelação com Ananias, na primeira vez ele não vai, mas na segunda ele fala assim, ele para mim é um vaso escolhido na minha mão, vai lá. Aí Ananias foi, e olha que interessante, isso foi uma revelação também. Além de Ananias chegar na casa de Judas e colocar as mãos sobre o apóstolo Paulo, que hoje é o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né, pelo passado de dor, tanto sofrimento que ele fazia para as pessoas, nós vemos, o pastor Aristo, para finalizar agora, essa parte desse contexto, que quando ele chega na casa de Saulo, quando ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, era Deus dizendo assim, eu estou tirando as escamas dos seus olhos, para que você veja o futuro. Aí quando ele chega na casa de Judas, a Bíblia diz que o Ananias ele impõe as mãos. Olha que forte, você falou sobre o Espírito Santo. Quando ele põe as mãos, ele declara o milagre sobre o quê? As vistas de de Saulo. Quando ele coloca as mãos, ele passa o quê? Ver. E quando ele passa a ver, além disso,
ele ministra o Espírito Santo sobre Saulo. Então foi a mesma forma, através de alguém, eu fui batizado pelo Espírito Santo, o pessoal tocou em mim, foi a mesma coisa que Ananias, sendo cheio, colocou as mãos sobre Saulo, e ele foi cheio do Espírito Santo. É tanto que depois nós vamos falar isso, uma transferência, depois nós vamos falar mais para frente sobre transferência. É uma transferência. E é interessante, eu conversando com o apóstolo, né, tem uns dias que nós já estamos conversando pelo WhatsApp, pessoalmente nós conhecemos hoje, né? Sim. Que até errei o nome do começo, mas nós já estamos um dia já conversando, já trocando experiência. Aleluia. Era para mim ter participado de um culto que ele fez ali em São Paulo, não deu para mim estar indo. Mas só que algo que começou na vida dele desde cedo, que ele contou para mim, ele recebeu o batismo, ele profetizou já, então, vamos dizer, recebeu o batismo com oração em língua e já profetizou. Mas algo também que você contou, que os milagres também começou a acontecer, você ainda criança ou novo, né? Isso, quando foi que começou a acontecer os milagres na sua vida? Foi quando o Espírito Santo veio sobre mim aos 10 anos, e aí eu sempre fui uma pessoa de buscar a Deus no monte. Mesmo criança? Mesmo criança, com os irmãos, a gente sempre buscava a Deus. Não, só entre parênteses. Hoje em dia tá faltando isso, hein? As crianças, os jovens estão buscando a Deus em monte, em oração. É verdade, é verdade. É verdade, então aí, desde pequeno, minha mãe sempre ensinou o certo, né? O certo e o errado. Eu sempre fui pelo certo. E aí, quando chegou um determinado tempo de a gente subir o monte, foi aí que Deus me deu o dom de cura. Foi quando eu fui no monte, eu vi gravetos acender assim, gravetos, tudo acendendo pela fé, no monte dos 120. E aí naquele monte mesmo, eu fui picado por uma aranha armadeira. Uma aranha armadeira. É venenosa? Não sei. É venenosa. A aranha armadeira é aquela que tem, tem duas perninhas assim pra cima. Se ela te pica em 1 hora, não sei se o senhor sabe, o Wellington, que estava... Se picar 1 hora, se você não correr, é perigoso você morrer. Aranha armadeira, aquela que tem as duas perninhas assim pra cima, assim. Não é a caranguejeira é a preta. É aquela amarela, marronzinha lá. Marrom, quer dizer. Então, me picou lá no monte lá. Aí quando me picou no monte, minha mão começou a ficar inchada, ficou mudando a cor. E aí foi aí que Deus me deu o dom de cura. Eu falei assim, Deus, eu tava buscando o Senhor aqui. Eu pequeno, né? Falei, Deus, eu estava buscando o Senhor. Você sabia que ela era venenosa? Sabia. Que na escola a gente foi ensinado, né? Na escola a gente estudava e sempre ensinava a questão das aranhas, né? E aí minha mão começou a mudar, ficou diferente, começou a inchar ali. E aí quando começou a inchar, eu comecei a orar. Na hora de ir embora, aí o pessoal que estava olhando estava assustado, falou assim, não, vai no médico. Aí eu falei assim, não vou. Aí eu comecei a orar a Deus, tava ficando diferente a cor, tava gangrenando já, ficando preta. Aí eu comecei a repreender, quando eu comecei a orar, falei assim, Deus, se o Senhor é o Deus que faz milagre, eu tava te buscando. E aí, isso eu não contei em lugar nenhum, isso aqui é pra você ver que é exclusivo. Aí a mão, quando eu comecei a orar, começou a desinchar. E quando tava ficando, mudando a cor, na hora voltou a minha pele, que é branca. Então foi aí que eu vi que Deus me deu o dom de cura. Foi a partir daí, usando a fé e a ousadia na hora. E o primeiro a ser curado você mesmo. Exatamente. Olha, entendeu o mistério. Primeiro foi você mesmo. Exatamente. Mas é interessante que você teve já esse entendimento, ou recebeu o dom de cura para orar também para outras pessoas? Porque você deve ter ficado muito alegre com criança. Mas sim, você já teve esse entendimento, vou orar pelas pessoas, as pessoas vão ser curadas também. Ou foi com o tempo, por acaso? Aí eu vi que Deus estava fazendo o milagre através desse dia da minha mão. E aí eu comecei a orar mais, comecei a buscar mais, né? E não parava de estar no culto. Então era todos os dias orando, direto. E eu sempre tinha um costume assim de orar das 12h às 5 da manhã, sem cessar. Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Então todas as vezes eu orava a Deus, e Deus aí ele concedeu o pedido do meu coração, que era além de o dom de cura, porque há uma diferença.
para o dom de cura e o milagre. O dom de cura é o processo que você tem que passar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa ela tá com câncer. E aí ela foi em vários lugares, bateu em tantas portas, e ainda o milagre dela não chegou, mas ela está no processo de cura, porque ela está sendo amenizado o câncer, ela está fazendo tratamento, passou no médico. Isso é um processo que ela tem que passar. Ou outras pessoas já oraram por ela e não aconteceu o milagre. Mas aí isso é cura, porque vai curando aos poucos. Progressivo. Isso, vai passando por dias, etapas. Pois bem, vamos lá para a Bíblia. A Bíblia diz que quando tinha o tanque de Siloé, Jesus ele avistou o cego e ele mandou o quê? O cego pegar o lodo, colocar nos seus olhos e ir até o tanque fazer o quê? Lavar os olhos. Jesus não poderia ter curado ou feito milagre ali na hora para ele? Sim ou não? Sim. Então, nós vemos que pro cego foi um tempo de processo para ele chegar até o tanque, para ele lavar os olhos. Agora, se você tirar por a mulher do fluxo de sangue, como Lucas diz, não falha a memória, Lucas 8, versículo 43 em diante, diz que tinha uma mulher do fluxo de sangue, ela precisava ver quem era Jesus, ela precisava entender o propósito dela, porque ela sendo rejeitada na sociedade, sendo rejeitada entre outras pessoas, e toda pessoa que é leprosa ou tinha um fluxo de sangue, ela não poderia ficar entre a sociedade. Porque essa pessoa, ela é impura, aí todas as pessoas que tocassem nela se tornariam o quê? Impura. Então tinha lugares fora dos muros que pessoas rejeitadas, como essa mulher, como cego, paralítico, ficavam todo fora dos muros, não ficavam dentro da sociedade. Então aquelas pessoas que ficavam cegos, pessoas que estavam aleijadas, pessoas que estavam... um guiava o outro, mas um cego não pode guiar o outro. Então aquele que estava fraquinho guiava um cego. Tá entendendo? Então, quando Jesus ele entra na cidade, essa mulher precisa ver Jesus, que ela está antecipada com 12 anos do fluxo de sangue, ela já passou em diversos médicos e ela não alcançou o milagre dela, porque ainda estava no processo do quê? De cura. Aí quando Jesus ele entra na cidade, ela não pensa duas vezes. Ela falou, quero conhecer esse Jesus. E aí quando ela entra, detalhe, ela coloca vamos conjecturar, vamos colocar que ela colocou um saco, um roupão, porque tá no texto, algo que ela colocou para não ser vista. Porque se alguém viesse, ela ia falar, ela é impura, descarta ela daqui, manda ela embora, tá entendendo? E aí, mas ela fez diferente, ela fez o que ninguém fez. E quando ela entra arrastando com fluxo de sangue. Mas quando ela toca na orla de Jesus, Jesus ele para. Quando Jesus ele para, com a multidão Jesus não parou. Olha aí, interessante, estou todo arrepiado aqui no podcast, ó. Com a multidão Jesus não parou. Mas com aquela mulher, ela teve uma atitude de fé. E falou assim, se eu apenas tocar. Então todo mundo já estava o quê? Pressionando, oprimindo, mas ela tocou diferente. O segredo tá aí, quando você toca no mestre, quando você pede diferente, Deus ele concede pedir do seu coração. Foi o que Deus fez com ela. Quando ela toca na orla, Jesus parou e falou assim, alguém me tocou. Aí Pedro, Tiago e João olham e falam assim, mas mestre, a multidão te aperta e te oprime, você ainda pergunta quem te tocou? Jesus falou assim, bem sei que de mim sai o quê? Virtude. Quando saiu a unção, a virtude de Deus, e quando aquela mulher, ela recebe essa virtude, que é um milagre de Deus, apenas ela tocou no orla, ela não tocou na matéria física de Jesus, não, ela tocou na orla, no pano de Jesus ali, na orla, na barrinha assim da orla, e aí, automaticamente, o fluxo, que era 12 anos de sangue, gastou tudo com os médicos, nada resolvia, que era processo de cura, aí Jesus veio o quê? Para fazer o milagre. Então eu entendo, quanto mais a gente não entende a direção daquilo que Deus tem para nós, é aí quando a gente está no limite, a gente está sem força, é aí que Deus desce. Você vê que nesse podcast aqui a gente está em 2 ou 3 ou 4 ou 5. A Bíblia diz assim, se não tiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, eu se faria presente. Aleluia. E qual foi o primeiro milagre que aconteceu
que você lembra, né? Se você lembra o primeiro milagre ou o que mais impactou você nessa fase aí, que logo novo já recebendo os dons. O primeiro milagre... Ah, tem outra. O primeiro milagre foi esse, da minha mão, e teve mais um comigo. Eu, quando era pequeno, tentava aprender a ler, né? E eu não conseguia ler porque eu tinha dificuldade, sempre tive algumas dificuldades. E aí eu fui num culto da presbiteriana. Fui no culto, foi participar, né? A patroa da minha mãe congregava lá e chamou nós, ela era da orquestra, tudo, e chamou nós. Aí eu peguei um lápis, que me deram, e aí eu não lia de forma nenhuma. Quando eu peguei o lápis, eu comecei a ler. Aí tava escrito assim, ó, Jesus é o caminho. Esse foi o segundo milagre que Deus fez na minha vida. Instantâneo. Você tava com dificuldade na escola e... Eu não conseguia ler. Você abriu a sua mente ali. Exatamente. Aí o milagre assim que me impactou mesmo, que eu vou contar agora, que é o mais forte, que marcou a minha casa, a minha família, já que você falou de milagre impactante, é o que está nos meus testemunhos da gravação, que é o da minha mãe. Já orei por muitos mortos e voltaram à vida, para a glória de Deus, mas só que o que me marcou foi o da minha mãe. Eu acho que, se eu não me falha a memória, eu tinha uns 17 ou 16 anos, por aí, 16 para 17 anos. E eu fui buscar o monte, fui orar, como era de costume, orar da meia-noite até as 5 da manhã. Esse é o testemunho mais forte que eu tenho. E a Bíblia diz que, Jesus ele diz que o profeta, ele não tem honra na sua casa, ou seja, na sua pátria, no lugar onde que você reside. Mas muitos não falam que quando Jesus ele volta, ele tem honra. Ele não tem honra quando ele está na sua pátria. É por isso que muitas pessoas não dão credibilidade quando você é de casa, quando você está sendo usado. É só quando você, vamos dizer assim, você está chegando em altos níveis, naquilo que Deus está fazendo no seu ministério, aí o pessoal começa a acreditar da sua casa. Eu sei porque é o que acontece comigo, né? Muitos hoje estão vendo meu ministério avançar e hoje reconhecem. Mas no começo não acreditavam. Não, no começo não acreditava, né? E aí... Será que aconteceu isso com algum profeta? Olha aí. Mas não tem problema não, profeta. Vai subir o nível de unção, de glória, e tem um momento que não vai ter jeito. Eita, pessoas glória. vão ter que reconhecer. É verdade. Eita, glória. E aí, voltando lá ao testemunho, pra você fazer outra pergunta. E aí, desse testemunho do milagre impactante, foi o da minha mãe. Eu orei da meia-noite até as 5, aí parei nas 5 horas, levantei, meu joelho estava todo machucado, de tanto orar, e minha perna tava assim, meia bamba, sabe? Tanto orar, jejuar, buscar. E aí, quando eu orei a Deus, tiramos um particular com os irmãos sobre Bíblia no monte, quando finalizou a oração, né? Alguns sempre dão uma saudação, fala algo do tipo assim, né? Das visões que viu, se viu alguma coisa, anjo, alguma coisa, se teve alguma visão, a gente fala, não, irmão, não engole fogo, né? Fala tudo. E aí, quando pensa que não, finalizei, quando foi 6 horas, nós finalizou tudo. Aí quando nós terminou lá a divisão, todas essas coisas assim, eu fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa era 7 horas. Quando eu cheguei na minha casa 7 horas, a minha mãe, antes de eu chegar lá ainda estava bem. Quando eu cheguei 7 horas eu fui dormir. Que minha carne estava fraca, mas eu entendia que o meu espírito ainda estava forte. Então, quando eu cheguei para descansar, o meu pai levanta da cama e vai até o meu quarto e fala assim, Mário, a sua mãe tá passando mal. Ela tá com a língua enrolada, a boca dela tá torta, vai lá orar por ela. Aí eu falei assim, na primeira vez eu confesso para vocês, ouvintes aí que estão ouvindo aí, confesso para vocês que nessa primeira hora eu não levantei. Mas ele falou assim, Mário, é sério. Tava muito cansado, ele falou assim, Mário, é sério. Aí na segunda eu levantei. Quando ele falou que é sério, que minha mãe tava com a boca torta, a língua enrolada, né, o semblante caído da minha mãe. E aí quando eu levantei, fui até minha mãe, coloquei ela junto com meu pai na cadeira. E quando eu tô colocando ela na cadeira, né, e aí quando eu tô orando a Deus, a minha mãe falece nos meus braços. Ela para a pulsação,
para batimentos, parou tudo, né? E quando para, eu decidi naquela mesma hora, pastor Ariston Júnior, orar ali, falar com Deus, e eu comecei a entrar em pranto, em lágrimas, porque eu falei assim para Deus, Deus, eu não estava me prostituindo, Deus, eu não estava nas drogas, falei, Deus, eu não estava bebendo, eu estava lá orando no monte para minha casa, para minha família, e eu não aceito a minha mãe falecer nos meus braços. E eu comecei a orar e só chorava. Porque é mais fácil você orar por alguém de fora do que você orar para dentro da sua casa. Porque todo profeta, ele passa por situações assim, que é mais difícil chegar na sua casa do que chegar na casa de outras pessoas, que você libera a palavra profética, acontece mais rápido do que na sua casa. Então eu pensei comigo, que muitos falavam que o profeta não tinha honra e tal, eu fiquei nessa, mas eu descobri que Jesus falou que quando ele voltou, ele teve o quê? Teve honra. Então Deus mostrou para mim que era Deus na minha casa e que eu tinha honra quando ele fez um milagre na vida da minha mãe, quando não tinha mais batimento, não tinha nada. Aí Deus falou assim para mim, clama mais forte. E eu falei assim, Deus, se foi o Deus, só tudo arrepiado, se foi o Deus que curou a estéril para gerar filhos, Isabel, se foi o Deus que fez Jesus nascer do ventre de uma virgem, se foi o Deus que fez o paralítico andar, o cego enxergar, estou todo arrepiado, meu Deus, sinta a glória de Deus aqui, se foi o Deus, aleluia, que fez Lázaro ressuscitar, os mortos ressuscitar, Deus, eu não aceito a minha mãe falecer nos meus braços. Quando eu comecei a orar a Deus, eu não estava vendo nada acontecer. Aí eu falei para Deus, Deus, se foi o Senhor que me levantou como profeta do ventre da minha mãe, que a medicina se enganou, via no pré-natal, dizia que era gás ou mioma. Não constava nada no pré-natal que era menino, nem nada, não mostrava nada. Mas Deus usou 2 vasos, eu falando com Deus assim, na autoridade, falando, Deus, se foi o Senhor que me levantou como profeta do ventre da minha mãe, que até a medicina se enganou, mas Deus usou 2 profetas dizendo que eu ia ser profeta. E na onde que eu passasse, milagres iam acontecer. E Deus já tinha me usado para muitos milagres lá fora, para morte, para um monte de coisa. Mas só o que me marcou mesmo foi o da minha mãe. Porque é um lugar que você fala assim, não, muitas pessoas ficam naquele contexto, profeta não tem honra na sua casa, isso, mas esquece do que eu falei, a honra quando volta para sua casa. E aí eu orando, pastor Ariston, e nada acontecia, só chorando. Aí eu falei pro meu pai assim, pai, se tu tem fé, usa a tua fé que eu vou usar a minha agora. Quando eu falei isso, Deus falou para mim, eu vi o espírito da morte na minha casa, o cheiro já estava começando a impregnar, o cheiro de morte, aquele cheiro ruim, sabe, peixeou a minha casa. E quando eu comecei a orar, Deus falou assim, você lembra de Lázaro? Eu falei, lembro. Você lembra de Lázaro que estava morto? Eu falei, lembro. Na passagem bíblica. Deus falou para mim, faz a mesma coisa que eu fiz com Lázaro. Ó, todo arrepiado. Faz a mesma coisa que eu fiz com Lázaro. Aí eu falei assim, aí eu comecei a clamar, comecei a orar, não estava tendo resposta do que eu falei, se foi o Deus e tal. Aí Deus falou assim, para me clamar mais forte, fiz uma oração como eu nunca fiz. Falei, Deus, se foi o Senhor que ressuscitou a Lázaro há 4 dias que estava morto, e o Senhor ressuscitou ele, o Senhor é o Deus que vai ressuscitar a minha mãe. Quando eu clamei isso, quando Deus falou para me lembrar de Lázaro, eu falei o nome da minha mãe, que o nome da minha mãe é Raquel. Eu falei, Raquel, vem para fora. Quando eu disse isso, Raquel vem para fora, a minha mãe, o que era morte, o fôlego de vida voltou. Os batimentos, quando a gente estava procurando, esperando socorro, nada vinha. Os batimentos começaram a voltar do coração. A língua que estava enrolada desenrolou. A boca que estava torta desentortou. O semblante que estava caído voltou ao normal, voltou a ficar brilhoso de novo. Aquele cheiro de podre foi embora. Eu vi um vestido passando uma orla assim,
Quando eu comecei a clamar, resplandeceu toda a minha casa. Eu nunca vi essa luz como eu vi naquele dia. Resplandeceu toda a minha casa. Era Jesus dizendo para o meu coração: na sua casa não vai ter morte, mas é um cenário de vida. É forte, hein? Eita, é forte, glória. Eita glória. Apóstolo, eu vi num vídeo seu e eu quero perguntar duas coisas. Sim. Você tem um vídeo. O apóstolo ainda não tem um canal, mas eu tô falando para ele fazer um canal no YouTube para pôr programas, para gravar. Mas ele tem a rede social que ele usa mais, é o Facebook. E tem muitos vídeos lá no Facebook. O Instagram eu acho que nem tem tanto igual o Facebook. Isso. E lá no Facebook eu estava procurando para me preparar até as perguntas, apóstolo. Eu vi um paralítico levantando. Eu queria saber qual foi o primeiro paralítico que você lembra que você orou e levantou? Se aconteceu isso, que eu vi esse vídeo agora recente, isso aí parece que foi recente agora. Isso. Qual foi o primeiro? E naquele momento que você foi orar, é um dom da fé, é unção, é autoridade? O que você sentiu? Você é usado nos dons, é os dons que opera, mas quando você foi orar para essa pessoa, tinha convicção ou teve medo? Como foi o primeiro e o que você sentiu na hora que foi orar por essa pessoa? Nessa parte, como já são mais de 20 mil milagres, eu não vou lembrar de todos, pra falar a verdade, sou sincero. Mas aí tem uns mais fortes que a pessoa lembra. Né? Sim. Eu vou falar desse cadeirante. Esse aí tava há 7 anos na cadeira de roda. E já tinha orado por diversos cadeirantes, mas só que a minha esposa, quando foi pra mim nessa cruzada, foi no interior de São Paulo. Você já tinha orado por diversos e já tinha andado? Já. São mais de 20 mil milagres. Eu não tô contando mais, não sei se chegou a 30 ou 40 mil milagres. E aí, tanto paralítico, quando eu falo mais de 20 mil, é quando é milagres, tudo que é tipo câncer, cego. Seja grande ou pequeno. Isso, seja grande ou pequeno. Mais de 20 mil milagres, exatamente. Mas o que eu mais marco mais é os mais fortes, né? Por exemplo, um câncer, ou a pessoa que largou a bombinha, oxigênio, né? Então, o apóstolo Paulo disse assim, que a gente temos... se a gente crer, a gente vai receber. O apóstolo Paulo tinha 9 dons. A impartição dos dons é a mesma coisa que Deus falou para Timóteo: desperta o dom que há o quê? Há em ti. Então, o dom é despertado ou por aquilo que Deus dá para alguém de tanta busca, ou por alguém que transfere o dom para você. Por exemplo, tem o dom da fé, tem o dom da cura, tem o dom dos milagres extraordinários. Que alguém pode transferir, igual você tem um dom. Isso. Deus já usa você nesses dons da fé, de cura. Você profecia, pode orar por profecia, você pode orar por alguém e essa pessoa receber também. Sim, pode. Fique atento que no final ele vai fazer essa oração de transferência. Eu tinha já combinado com o apóstolo ele fazer 2 orações aqui no programa. Sim. Uma para aqueles que estão doentes, que estiver assistindo, pelos enfermos, e no final orar por transferência e com certeza vai ser forte. Então é possível a pessoa receber. É possível a pessoa receber. Você recebeu, você disse que orando um monte sozinho, mas com certeza já recebeu transferência também. Já recebi transferência. A partir do momento que a gente foi buscando cada vez mais, a gente conheceu muitos generais de Deus, como conheci um recém agora, que é o Joe Arnold. O Joe Arnold é dos que impactou o pai de Toronto, né? De Toronto. Tive com ele. Ele liberou algo grande sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Mas... voltando lá o paralítico, para chegar à conclusão dos milagres. E a Bíblia diz que Atos 19, versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo operava maravilhas extraordinárias. Se Deus ele opera através de um homem que come arroz de feijão, come arroz de feijão de carne, né? Deus opera, né? Imagino que Deus pode fazer muito mais através desse homem. Através de Deus, Deus levantou o apóstolo Paulo. A Bíblia diz em Atos 19, diz que ele liberou impartation, né? Que quer dizer, impartição de unção, que é nada mais que a transferência de unção. Ele liberou sobre os discípulos. Isso não me falha a memória, né, pastor? Ficou apenas 12 para receber. E todos foram o quê? Foram embora.
Só ficaram 12 para receber a impartição da unção. Porque nem todo mundo está preparado também para receber. Nem todo mundo está preparado para receber, porque a unção, a impartição, é aquilo que eu carrego. Por exemplo, eu não vou transferir algo se eu carrego trauma. Jamais, a pessoa vai estar sobrecarregada de trauma. Eu não vou transferir aquilo se eu tiver com um demônio. Tá entendendo? Porque Jesus falou assim, um demônio não pode expulsar o outro. Então não tem como. Então eu só posso dar para alguém aquilo que eu carrego. Por exemplo, se eu carrego milagres, cura, né, as coisas, a palavra que é a ciência, o dom profundo das escrituras, que é a ciência. Então eu posso repartir para aquela pessoa, mas ela tem que tomar uma atitude de fé. Por exemplo, nós tiramos o exemplo de Elias e Eliseu, que é muito, muito bonita a história. Elias procurava o quê? Um sucessor. Segunda Reis, se não me falha a memória, 2 versículo 2 em diante. Diz que ele procurava um sucessor, né? E de todas as formas não achava. Mas só que encontrou alguém que muitos não davam crédito para ele. Que ele tinha herança, tinha tudo, tinha gado, tinha tudo, que era Eliseu. Mas só que na visão de Elias, ele queria uma pessoa mais que era, né? Mas não, Deus ele pensa de forma diferente do que a nossa. A gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. E aí ele pega Eliseu que tinha herança, tudo, deixa os seus pais, deixa tudo, e vai com Elias, vai caminhar com Elias. E interessante que tudo que Elias vai instruir numa escola profética, Eliseu faz também. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que eles estão na onde? Eles estão em Gilgal, e eles vão para onde? Vão para Betel. Mas só que Elias fala para Eliseu, fica-te aqui. Aí Eliseu fala assim, como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Então, para você receber algo da parte de Deus, você tem que ser firme no quê? No propósito. Você tem que ter continuidade, você tem que ter constância, você tem que se dedicar àquilo que você quer. Tem gente que fala assim, perseverança. Isso. Tem gente que fala assim, eu quero a unção. Mas às vezes ela só recebe e não busca. Ela não recebeu nada. Busca e não persevera, né? Isso, exatamente. Mas volta no paralítico lá, terminar isso. Ele gostou do paralítico. É que você não terminou, né? Ah, sim. Não, mas eu já vou entrar no paralítico. Mas se você quiser entrar, eu entro agora. Não, mas pode falar. É interessante algo assim. Sim. Vê se você concorda comigo da transferência. Eu estava conversando com um apóstolo amigo meu. Sim. Que alguns recebem a transferência. E eu já falei isso, já falando sobre transferência. Sim. E eu quero saber se você concorda. Vai lá no apóstolo, vai em você, eu quero essa unção de milagre, tá? E você transfere. Mas só que depois ele não ora por nenhum doente. Uhum. Fora de ele não perseverar, como você está dizendo, perseverar, ele não põe em prática aquilo que recebeu. Faz de conta, eu recebi uma unção de cura, então eu tenho que começar a orar pelos doentes. Sim. E aí eu acho que a falta de prática, muita gente vai busca transferência, mas depois não faz nada. Exatamente. Não sei se você concorda com esse pensamento ou não tem nada a ver. Qual é o seu pensamento? Não, eu penso da mesma forma, é aquilo que eu falei. A pessoa tem que ser perseverante. Ela tem que crer também. Tipo assim, eu já vi muitos receber impartição e nada mudou. Mas o problema não é aquele que transferiu a unção para a pessoa, mas é a pessoa que não se dedicou, não buscou. E outra, Deus deixou 9 dons. Os dons são emprestados, os dons não são nossos. Os dons são emprestados, repartiu para a igreja. Então, uns podem ser usados na palavra, outros podem ser usados na cura, mas agora tem outros que Deus ele marca diferente. Por exemplo, comigo, como tantos outros aí, que foi marcado diferente. Por quê? Além de eu receber o dom da palavra, Deus me emprestou o dom da revelação, o dom da ciência, conhecimento da escritura, o dom da fé, né? O dom da interpretação de línguas. Mas nessa transferência que você recebeu de outros homens de Deus generais, qual que você sentiu mais? Na questão de sentir mais, qual que você falava? Esse dia foi muito forte. Você lembra de alguém? Olha, é forte isso aí. Meu Deus. Olha, eu tive recentemente eu até levei o pastor Elcio lá, falei com ele. Tive recentemente com o apóstolo Agenor, um amigo meu. Agenor Duque. Vou até mandar um beijo pra ele. Um beijo aí, apóstolo. Vou mandar esse
esse vídeo aí pra você aí, em nome de Jesus. Eu quero aí. gravar com a Genoduc. Olha aí, quero gravar com a Genoduc. Aí, que bênção. Manda um beijo pro senhor aí, tá bom, apóstolo? Te amo aí, em nome de Jesus. Eu tive com o apóstolo Agenor e ele transferiu aquilo que ele recebeu. E eu senti pesada a capa, muito forte. O pastor Elcio estava lá, que tá aqui. Ele recebeu a capa pesada, muito forte, a unção. Recebi, que foi confirmamento daquilo que Deus tinha me entregado. Deus usou pessoas para fazer meu ministério alavancar mais ainda. Porque tem coisa que, igual eu falei, tem um destravar de Deus. Por exemplo, você já é usado, mas só quanto mais oração, mais o quê? Mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Então, depende da sua busca, né? E aí, voltando. E aí, quando o Elias, ele tá indo, olha que interessante agora que você vai entender o mistério que eu quero chegar aqui para ver o negócio em relação ao milagre, porque é sobre transferência de unção que eu tô falando agora, sobre na Bíblia Elias e Eliseu. Olha só, tá em Gical, vai para Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus, casa de oração. De Betel, os discípulos dos profetas falam para Eliseu, você não sabe que o teu mestre, né, vai ser tomado. Aí Eliseu é tomado pelo Espírito e diz, calai-vos, bem sei eu, calai-vos. Então Eliseu ele foi perseverante até o fim. Ele continuou no propósito, Eliseu. E aí quando eles saem de Betel, eles vão para onde? Eles vão para Jericó. Só que quando ele chega em Jericó, ele escuta pela terceira vez as mesmas palavras de Elias e dos profetas, dos filhos dos profetas, dizendo. Elias fala assim, ó, fica-te aqui. Aí Eliseu fala, como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Porque Eliseu ele não queria só a fama de Elias. Ele queria algo maior. Meu Deus, ó. Ele queria algo maior. E aí a Bíblia diz que quando ele chega em Jericó, a Bíblia Sagrada diz que eles falam isso de novo. E depois de Jericó eles vão para onde? Vão para o Jordão. Que é aí que eu entro agora, no que eu quero chegar. Quando ele chega no Jordão, o Jordão tá o quê? Tá fechado? Quando ele chega no Jordão, o Jordão tá fechado, não tem como passar, sim ou não? Não, né? E aí Eliseu e Elias tá ali, e os discípulos profetas estão lá atrás, olhando para observar. Da mesma forma é comigo e com você, ouvinte que tá ouvindo aí. Tem sempre alguém que não acredita no nosso chamado, no nosso ministério, pastor Aristo. Tem sempre alguém que não investe em nós, mas Deus investe pesado quando ele chama, meu Deus. Amém. E aí, quando ele chega no Rio Jordão, o Rio Jordão está fechado, Elias e Eliseu não tem mais o que fazer. Aí Elias pega a capa dele, quando ele pega a capa, ele bate na água, fere as águas, a água se parte o quê? Em dois. E aí eles passam, e os discípulos estão olhando, regalando os olhão lá atrás, conjecturando. Porque eles queriam ver até onde que Eliseu ia chegar, porque eles não queriam que Eliseu fosse fiel no propósito. Até Elias não queria. Porque se você ler o texto, fala assim, que Elias falou para ele ficar. E todas as vezes ele falou assim, como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Olha aí, perseverante. E aí, para finalizar esse contexto de transferência, quando ele chega no Rio Jordão, quando eles passam o Rio Jordão e o Rio Jordão se fecha de novo, eles estão caminhando, falando das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Aí Elias pergunta para Eliseu, pede-me o que queres, pede-me o que queres, o que você precisa? Pede-me o que queres, já chegou até aqui, pede-me o que queres. Aí Eliseu não é bobo, ele poderia ter pedido a fama de Elias, ele poderia ter pedido o nome de Elias, ele poderia ter pedido o mesmo milagre que Elias fez, mas ele pediu diferente. Ele falou assim, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Então, ou seja, a porção não era dele, a porção era de Deus que ele estava querendo. Você está entendendo? Então, Elias foi um destravar de Deus para Eliseu, que tudo que Elias fazia, Eliseu seguiu fazendo. Mas só que muitos não falam que Elias operou 7 milagres. O 8º foi o Rio Jordão. E Eliseu operou 16 milagres. O dobro. Então a capa que ele recebeu, e ele falou em detalhe, ele falou assim, se tu vê
eu ser tomado, que no redemoinho, né? Que ele foi subido aos céus, você vai receber. Mas se você não vê, você não vai receber nada. Falou para Eliseu. Mas como ele estava contando as maravilhas de Deus, daqui a pouco passa um vento, a carruagem de fogo, né, pastor? Passa um vento, e daqui a pouco Elias é tomado, e ele vê, e a capa que estava sobre Elias cai sobre ele dobrada. Então, para as pessoas entenderem, a unção, ela é transferível. Mas basta você orar, buscar, jejuar a Deus, né? Você pode também receber a transferência e já efetuar nos dons? Claro que pode. Depende da sua ousadia e você crer naquilo que você recebeu. Então, quando a Bíblia diz, quando Eliseu é cheio, ele começa a efetuar os milagres. E aí quando Elias foi tomado, o Rio Jordão está o quê? Está fechado. E aí Eliseu fala, cadê o Deus de Elias? Quando ele declara isso, cadê o Deus de Elias? A Bíblia Sagrada diz que daqui a pouco ele faz a mesma coisa que Elias, bate a capa e o Rio Jordão se abre de novo. Aí os discípulos dos profetas que estão olhando falou, verdadeiramente, o Espírito que estava sobre Elias repousa sobre Eliseu. Eita glória. Agora voltando para de finalizar, você traz a pergunta, eu sei que você quer. Porque ele tá doido para ver o paralítico. Aí olha só. Voltando o paralítico. Aí eu comecei a orar nos dons, comecei a buscar. E aí eu fui fazer essa cruzada aí. Fui com a minha esposa. Minha esposa, sinceramente, ela nunca tinha visto um paralítico andar. Eu já vi diversas vezes, mas ela, os milagres que ela via comigo, como não tinha paralítico nas igrejas, era mais milagre de câncer, esse tipo de coisa, né? E aí, então ela não tinha visto ainda. Quando ela foi fazer cruzada comigo no interior, ela foi louvar, tinha esse cadeirante. Em detalhe, eu preguei nos maiores congressos de São Paulo, que é o CIMISO, e eu orei para um cadeirante lá, e aí eu vi que o pastor Elcio estava lá, a coordenação motora dele voltou do braço, tudo, fazia os movimentos de pegar o copo, mas só que Deus não quis que ele levantasse da cadeira, olha aí. Por mais da minha fé e a ousadia de tanto milagre que Deus me usou, Deus não permitiu. Pastor Elcio, você não tá entendendo. Aí eu até falei, é difícil acontecer isso no meu ministério, que Deus me usa mais milagre instantâneo, não é cura, é milagre mais. E aí eu voltei frustrado, voltei triste para minha casa, eu falei, Deus, eu não estava em pecado, não estava em erro, me dediquei ao máximo, jejuei, orei e não aconteceu. Mas eu entendi que o processo que ele estava vendo era a cura, não tinha jeito. Então, às vezes, a gente quer fazer com a nossa mão e Deus está falando... Ele houve uma melhora, mas não andou. Não andou. Ele houve uma melhora, mas não andou. E aí, depois desse dia, eu fiz essa cruzada. Olha só que interessante. Num dos maiores congressos, eu fiquei entristecido por causa que o único milagre que não aconteceu foi esse, lá no congresso. O restante que o pessoal pediu oração, todos Deus fez milagre. E aí, quando eu cheguei a fazer cuidado, atendi esse cadeirante, trouxeram ele a primeira vez na igreja, a irmã dele não estava aguentando, de tanta situação de diversa que estava passando, e aí pediu assim para mim orar, né? Trouxe ele na cadeira. Aí na hora, gera um pouco de vamos dizer assim, desconforto. Você já é acostumado a ver milagre, mas na hora você gera um temor assim, porque a vontade sua é que o paralítico ele faz o quê? Se levanta, sim ou não? Foi a mesma coisa que eu pensei. Mas há uma dúvida ali na hora que vai orar, você tem certeza que ele vai andar? Não, tem que gerar fé e ousadia e ter certeza. Sim, você vai lá, vai acontecer. Isso, exatamente. Porque o milagre, Jesus falou assim, ó, Jesus disse não lembro agora a passagem bíblica, mas ele disse assim, ó, o milagre, para ele acontecer, você tem que declarar antes de ele acontecer. Então, por exemplo, quando você for orar por alguém, já declara antes, fala assim, eu creio que aquela pessoa já vai ser curada quando eu colocar minhas mãos. Você tem que declarar antes quando você sai de casa. Quando você for ministrar, já declara. Fala, eu creio que o cego vai enxergar, eu creio que o paralítico vai andar. Isso? Eu faço, sou doido. Então é uma chave. Isso. Antes de ir lá ministrar, já começa a declarar o que vai acontecer. Exatamente. Aí quando eu coloquei a mão nele lá e orei, que você viu o vídeo, né? Tá no Facebook lá, AP Mário Vinícius. Quando eu coloquei a mão sobre ele lá e declarei um milagre na ousadia da fé, e aí eu peguei na mão dele e falei assim, você crê? Ele falou, crê, então levanta. Aí ele levantou 7 anos na cadeira de roda, ele começou a andar, a irmã dele começou a chorar igual a criança. Porque só sabe quem passa a dor do sofrimento.
Então, aquela a irmã dele tava sofrendo muito. Aí tem que dar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E para quem não acredita muito, tá lá o vídeo lá para você assistir lá, lá no Facebook dele. Eu quero pedir pro apóstolo, ele vai responder essa pergunta e aí você quiser fazer a primeira oração pelos enfermos, mas aí eu só que tenho uma dúvida, apóstolo. Você tem um ministério de milagre, é usado nos dons, mas eu vou dar um exemplo meu. Quando eu vou numa igreja onde é avivado, onde o povo tem fome de Deus, fome de querer mais de Deus, da unção de Deus, é fácil ministrar, é algo gostoso, flui a unção. Mas quando você vai numa igreja onde o povo não tem expectativa de nada, não tem fome, onde os dons não fluem, eu tenho uma dificuldade tremenda para ministrar ali naquele lugar. Não acontece tanta coisa. Quando você está num lugar, eu quero saber, mesmo você que tem um ministério de milagre, algo que choca, independente do ambiente vai acontecer ou realmente ter uma dificuldade nesse lugar. Você chega numa igreja, o povo não tem fome, não tem busca. Tem igreja que nunca aconteceu milagre, então muita gente nem acredita em milagre. Tem igreja que o povo não acredita em milagre mais. Você já foi ministrar em lugares assim? E é difícil ou não? Toda igreja que você está indo está na atmosfera dos milagres. Eita, então, eu não falo nem tanto em questão dos milagres, mas eu falo que o povo perdeu a essência do amor. Porque, por exemplo, se Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, tinha autoridade para levantar paralítico e o João tinha amor, tinha que haver o quê? Uma concordância. Então, eu sempre gosto de falar a respeito sobre isso, que é uma das mensagens que impacta. Deus me deu uma revelação sobre essa palavra. Então, ou seja, quando você chegar em um ambiente, você tem que fazer uma oração antes para um desbloqueio da religiosidade. Porque muitos são religiosos, muitas pessoas ali não crêem nos dons. Tem pessoas que se você revelar algo do tipo já fica com cara feia, entendeu? Então, aquela igreja tá morta na fé. Então, para ativar ela, você tem que fazer uma oração de desbloqueio. Quebrar todo o paradigma de religioso, tudo aquilo que as pessoas não levantam o altar. Porque tem igreja que já aconteceu isso comigo, igreja fria, que você fala assim, eu dei o meu gás, dei o máximo. Suei a camisa com vontade e você não vê aquele resultado de uma igreja bem avivada, aquela explosão mesmo de fé. É difícil ministrar. Eu falo assim que é difícil em aspecto de o povo a crer naquilo que está sendo ministrado. O povo está tão como é que eu posso falar? Não está atento. Como assim não está atento? Uma vez eu preguei em Ibirá, uma mulher estava rodopiando, girando, estava fazendo tantas outras coisas. E essa mulher, a visão da igreja, ela já se perdeu em muito aspecto de discernimento de espírito. A pessoa não sabe dizer o que é de Deus e o que não é. Então, quando eu vi lá uma moça lá em Ibirá, rodopiando, fazendo tantas outras coisas, eu falei assim, olhei discernimento de espírito e falei assim, não, é demônio. Tem culto, por exemplo, que você ministra, você sente a glória, o pessoal, né, se alegra mesmo, se movimenta, porque sente a presença de Deus. Davi dançou valsa na presença de Deus, né, bailou na presença de Deus. Então, o povo de Deus tem que se alegre. Então, esse povo está muito sistemático à religiosidade dos dogmas religiosos. É por isso que Deus tem me levantado, o Senhor, para quebrar esses paradigmas, quebrar essas situações adversas da igreja, porque tem igreja que, além de levantar, tá matando o profeta. Não tá crendo nos dons, tá falando que é carnalidade, que é isso, que é aquilo, mas tá matando os profetas de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, igual, por exemplo, questão do caimento. Tem gente que fala que é hipnose. Tem gente que fala assim, tá hipnotizando um monte de gente cair. Mas é o poder que Deus dá ao homem, né? A Bíblia diz que Ezequiel, ele caiu prostrado porque não aguentou a glória de Deus. A Bíblia diz que quando a Shekinah veio a glória, ninguém ficou de pé. A Bíblia diz que quando Deus desceu no cenáculo, no capítulo 2, que é o cenáculo era o quê? Pequeno. Mas quando a glória de Deus desceu, a unção se tornou grande, pela minoria que tinham lá e pelo cenáculo ser pequeno.
A glória de Deus invadiu, que eles foram embriagados de tal maneira que eles começaram a efetuar os dons. Por exemplo, quando a unção vem, o Espírito Santo vem, Pedro ainda não curava ninguém. Mas no capítulo 3, Pedro já está levantando um paralítico na Porta Formosa. Ou seja, a Porta Formosa, Jesus já tinha passado por ela. E interessante isso que você falou, a questão de igreja. Tem igreja que Deus já não está mais nela. Por causa da sua falta de amor. Religiosidade. Exatamente. Tá na Bíblia. Em apóstolo, aproveitar aí, você que está enfermo aí. Isso. O apóstolo vai orar por quem estiver doente aí. Primeira oração que nós combinamos. Depois ele vai fazer uma oração de transferência. Apóstolo, ore pelos doentes para receber um milagre. Já tem testemunho do programa Podercast, pessoas recebendo cura, milagre, transferência. Sim. Amém. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, essa câmera aqui, né? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, essa pessoa agora, meu Deus, que está olhando, Senhor, para a palma da minha mão agora. Essa pessoa que tem um câncer, essa pessoa que tem um tumor, essa pessoa, meu Deus, que é portadora do HIV, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, que está acamada no leito de hospital, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, está desenganada pela medicina agora, Deus. Alcança essa pessoa agora, Senhor. Que todo mal, todo jugo, como Isaías 53, versículo 4 diz, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Eu quero profetizar e orar agora. Que toda malignidade, esse tumor, que seja expelido, desapareça o tumor, o câncer. Essa pessoa que não enxerga direito, que ela possa enxergar. Que ela venha enxergar, se ela tem um glaucoma, se ela tem enfermidades nos olhos, nas vistas, não tem um globo ocular. Faça nascer, meu Deus, na autoridade, em nome de Jesus, globo ocular agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a tua mão, o teu poder venha sobre essas pessoas, alcançando e fazendo milagre agora, Senhor. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, Deus, que todo mal, toda enfermidade nos ossos, no corpo, na mente, essa pessoa também, né, pastor Arilson, que está com depressão, amém, depressiva. Sim, meu pai. O maior índice, meu pai, hoje dos tempos é o índice de depressivo, pessoas cometendo suicídio, se matando. Meu Deus, repreenda agora esse espírito suicídio agora. Na autoridade do nome de Jesus, Deus. Nós te pedimos agora que essa pessoa seja livre dessa doença da alma. Porque a alma é a fonte dos sentimentos. Então alcança a pessoa agora com libertação, com cura. E eu te peço, já te agradeço, Deus, pelo milagre que o Senhor já está fazendo. Eu te agradeço, Deus, pelo milagre que o Senhor já está realizando na casa desse ouvinte, na casa dessa ouvinte, Pai. Na autoridade do nome de Jesus eu te peço que a tua mão e o teu poder venha sobre ela agora, como curador, milagres extraordinários. E eu digo para os cegos assim, efatá, e para aquele que não ouve, efatá, abra-te olhos, abra-te ouvidos, câncer, vai embora. Cegueira, vai embora. Dores na junta, nos ossos, covid, dengue, vai embora agora. Na autoridade do nome de Jesus, está selado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Forte, forte em nome de Jesus. Aleluia. Em apóstolo. Amém. Glória a Deus. Com certeza pessoas Deus, vão ser curadas. Aqui, ó. Você que recebeu essa cura, comente aqui a cura. E comente aí algo que se foi tocar de alguma forma. E daqui a pouco o apóstolo vai fazer a oração de transferência. Você que quer ser usado em milagre, no sobrenatural. E apóstolo, você lembra de alguém que tinha esse desejo de ser usado em milagre? Você já está ministrando em várias igrejas. E chegou para você e falou, eu quero também ser usado em milagre. E você orou por ele e ele também foi ativado. Você conhece alguém? Alguém já chegou e falou assim, depois daquela oração, estou orando pelos doentes. E está sendo curado ou ainda não aconteceu? Porque eu creio que através desse programa você vai ativar muita gente. Aleluia, glória a Deus. Muita gente vai ser ativado.
Aleluia. É forte demais, meu Deus, é forte, hein? Eita Deus. Tem um pastor que ele tá andando comigo, ele recém tá andando comigo, é o pastor Felipe. O pastor Felipe, ele era usado em cura, mas ele ficava admirado pelo nosso ministério, né? Pelo que Deus estava fazendo no nosso ministério. Aí ele falou assim, ele gerou um desejo no coração dele de ser usado por Deus dessa forma. Em questão de braço, perna, crescer. E aí ele foi no culto comigo, aí ele falou assim, nossa, eu já vi o braço crescer, mas eu não tenho esse dom de maravilha, né? Mas perna eu nunca vi crescer perna. E aí ele contou a experiência que ele teve comigo depois daquele dia, só de ele ficar perto de mim, a unção que eu carrego, a pessoa, ela crê, ela já recebe. Ele estava só te vendo. E só vendo... Você nem orou por transferência, mas ele acompanhando do seu lado, vendo os milagres. Isso, exatamente, acompanhando do seu lado. Você orou por uma perna crescer. Isso, aí eu orei por ele em casa também, mas eu orei para Deus destravar tudo que estava travado, e Deus liberou também os dons, porque acho que o foco dele na hora era ser usado. Aí quando ele disse que foi ministrar no culto, até a mulher, a pastora, falou assim, hoje você é o pastor Ezequiel Pires? Falou para ele. Sabe quem é Ezequiel Pires, né? Sim, é revelação e cura. Você é o Ezequiel Pires, aí ele começou a efetuar nos dons. Não somente ele, mas muitos que a gente colocou as mãos e destravou o ministério. Outra vez que a gente tiver um podcast, vou trazer ele aqui para ele contar a experiência que ele está vivendo hoje com a gente aí, em nome de Jesus. Teve outro também que a gente orou. Inclusive, o nome dele também é Felipe, olha que benção aí. E o Felipe na Bíblia é uma benção de Deus, né? E aí, ele me acompanhando, eu orei por ele, eu falei, Deus, libera sobre o dom de cura e de milagre sobre ele, sobre a vida dele, sobre o ministério dele, que ele tem um desejo. E todas as vezes que a gente libera, a Bíblia diz assim, é melhor dar do que você receber. Então, quando a gente imparte para alguém, quando for vir para você, vai vir mais. A unção vai triplicar. Vai quadruplicar a unção na sua vida. Amém. É o que Deus tem feito no meu ministério, né? Você semeia e colhe dobrado. Isso. Em apóstolo, uma pergunta para você. Sim. Tem milagres, é igual um paralítico andar, um milagre, cegos enxergar. Quem é cego voltar a enxergar é um milagre. E outras coisas que você vê, o milagre é instantâneo. Já fala, é um milagre instantâneo. Sim. A pergunta é essa. Tem igreja meu Deus, que nunca aconteceu um milagre. Esses milagres que nós estamos contando aqui. De paralítico andar, cego, até um canceroso ser curado. Nunca aconteceu um milagre. Por quê? Tem igreja que nunca aconteceu. Nunca aconteceu um milagre? Nunca aconteceu um milagre. E eu falo assim, não é normal uma igreja nunca acontecer um milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Deus de milagre. Nosso Deus é vivo, é um Deus de milagre. Como tem uma igreja que nunca aconteceu um milagre? Por quê? Meu Deus, é forte isso aí, meu Deus do céu, é forte. É igual eu falei no início, eu falei assim, que os dons são repartidos, né? O dom da fé, o dom do cura, do milagre, né? E isso que você falou é interessante, porque há duas coisas que Deus não faz um milagre na vida de alguém. Jesus, ele disse assim, ó, duas coisas que Deus não opera, a dúvida e a incredulidade. Ele não opera na dúvida, na incredulidade. Isso. Então, em outras palavras, tem igreja que está na dúvida e na incredulidade. Exatamente. Você pegou a visão. Eita, glória, é forte, hein? Mas aí nós vamos mais profundo. Por que elas estão na dúvida e na incredulidade? Por causa do pastor que não está ensinando milagre? Olha, eu sempre digo assim, e pelo que eu vejo, as ovelhas seguem o seu líder. Se o líder for fraco assim que eu falo assim, na fé, não acredita, a igreja vai seguir o que ele está representando para a igreja. Então, por exemplo, se ele não for fervoroso, igual você falou, vai na igreja e tal, se ele não for fervoroso, então as ovelhas vai seguir o exemplo do pastor. Tá entendendo? Então, eu digo assim, que tipo, mas Deus pode levantar um remanescente? Pode. Sim. Pode levantar alguém diferenciado. Deus tá levantando o apóstolo, né? Igual me levantou. Agora eu te dou um exemplo agora, o que aconteceu comigo. Olha só,
Eu não ia contar, mas você entrou nesse detalhe, olha aí. Eu era da Assembleia de Deus Paulistana. Deus me abençoou. Não vou falar nome de pastor nem nada. Mas só que quando eu estava na igreja, eu já tinha os dons, Deus já me usava, mas só que queriam barrar o meu ministério. Mas por quê? Por causa que eu era usado. Mas com inveja, ciúmes? Isso, por inveja e ciúmes. Mas isso acontece no povo de Deus? Acontece, é o que mais tem. É o que mais... Isso acontece na igreja? É o que mais tem, o povo invejoso, só por Deus, né? E aí, o povo me deixava eu sentado, eu querendo oportunidade, ninguém me dava oportunidade. Aí começou a vir uns convites pra fora, aí eu comecei a pregar, comecei a trazer alma pra igreja, comecei a fazer o dia do Senhor. Aí eu falei pra Deus, eu tô me esfriando aqui. Eu tô me esfriando, tô acendendo a chama lá fora, mas eu tô me esfriando na minha própria igreja. Eu falei assim... Mas você tava percebendo que eles não... Você tava percebendo isso que tava te barrando? Tava percebendo isso. Não sou de contar em relação a isso, mas... Não, sim, mas é algo que... Mas é algo que, quando você entrou nesse detalhe dessa pergunta, e aí eu tava vendo que tava esfriando na fé. Tanto é que eu fiquei tão frio, que aí eu comecei... teve um período que eu afastei da igreja, por causa da esfriadez. Uma vez só que eu afastei da igreja, pra nunca mais. E aí nesse período que eu afastei da igreja, eu dançava black, freestep e funk. Dançava de tudo. Aí, quando eu tava lá fora, Deus falava pra mim, em vez de você estar aí, você trazendo essas almas pra mim. Mas só que lá na minha igreja tava frio. Porque eu entendo uma coisa. O apóstolo Paulo assim diz assim, ó... Não é somente palavras persuasivas, mas demonstração do quê? De poder. Tem que haver poder na igreja. O que convence o homem é o Espírito Santo, mas tem que ter poder na igreja. A Bíblia diz que tem que ter poder. Então, a igreja não tem que ser morta, fria. Então, muitas vezes acontece pelo líder que está ali direcionado, que já perdeu o quê? A visão. O que aconteceu com Eli, o sacerdote? Ele morreu o quê? Sentado, por quê? Ofni e Finéias fazia a obra rebelde, passava a mão na cabeça, ele sendo um sacerdote, passava a mão na cabeça, né? Eu preguei essa mensagem esses dias. E não estava nem aí para os próprios filhos dele. Aí a Bíblia diz que Ofni e Finéias morre por rebeldia, e aí em seguida o pai dele, que era sacerdote, que era para dar exemplo, mostrar a visão para eles, morre em seguida. Quando ele morre, eu tô falando sobre a Arca da Aliança, casa de Obed-Edom, que foi a arca lá. Foi a arca. E aí, quando ele morre, Davi tá precisando que a arca chega, que é a presença de Deus, então tem lugar que você vai ver a presença que tá morta, que não tem mais presença de Deus. Então Deus precisa levantar alguém para destravar essa igreja, mostrar que Deus, ele é Deus. É o que tem acontecido comigo. Parece loucura. A minha esposa falou assim, nesses últimos tempos... A minha esposa falou pra mim, a minha esposa Cristiane falou, nesses últimos tempos Deus te levantou pra avivar a igreja, independente se crê ou não crê. Deus te levantou diferente pra levantar a igreja, pra avivar as igrejas. E é o que tem acontecido. Tem igreja que a gente chega, a igreja tá morta, tá fria, e daqui a pouco acontece uma unção, derramar, aí a pessoa fala, nossa, eu nunca vi essa unção, esse poder. E tem gente e outra, né? Né, pastora? Tem gente que fica até assustada. Pelo quê? As pessoas, pelos milagres, pelas pessoas caindo. Aí teve uma serva de Deus que me procurou, o nome dela é Grazi, chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou confessar pra você, eu nunca vi tanto milagre como eu vi num dia que eu tava no seu culto, e me deu até medo, porque a gente não vê isso. Ela falou pra ela, foi sincera, ela falou, a gente não vê isso. E é engraçado isso, eu aposto que devia ser algo comum, né? Devia ser algo normal da igreja. Meu Deus. O Bill Johnson, isso. O pastor Bill Johnson, ele disse que os milagres tem que ser algo comum. Tem que ser, exatamente. Algo comum. O incomum, ele fala, o incomum é a falta de milagre. É a falta... O incomum é a falta de milagre. Cristianismo. Eu lembro uma vez... Para a glória de Deus, que os dons começou a manifestar na minha vida, o dom glória. Da fé, de cura, de milagres. Aleluia. E aí eu fui ministrar numa igreja em Itajubá. Se eu não me engano, é a igreja, se eu não estou enganado o nome, é Espírito Santo, eu acho. E lá aconteceu tantos milagres, meu instantâneo, Deus. Né? Milagre é algo instantâneo, visível, não tem como a pessoa negar que está todo mundo olhando lá o milagre. Você é um rapaz
que chegou de muleta, ele saiu com a muleta. Meu Deus, a mulher dele levou a muleta e aí ela foi dar para ele, para que eu quero isso aqui? Ele saiu andando e outras curas, mas aí foi interessante que o pastor falou. Aleluia. O pastor, um homem de Deus, tá? Mas ele falou para um presbítero, né? Ele falou assim, tenho 20 anos de ministério, mas eu nunca vi milagre desse jeito, instantâneo. Meu Deus, ele disse que já tinha visto cura, alguém curado até de tumores dentro, sim, mas assim, de instantâneo. A pessoa tinha uma mulher que estava com a barriga inchada enorme. Meu Deus. Não sei se era um mioma, não lembro se era isso, mas só que na hora, a barriga dela estava enorme. Eita, glória. E aí ele falou assim, 20 anos de ministério, nunca tinha visto. E eu fiquei pensando, ele tem 20 anos de igreja, nunca tinha visto. Meu Deus. E tem muita gente nessa situação. Por isso que Deus colocou no meu coração, e nós estamos quase fazendo 2 anos, criar esse Podercast. Por isso que o nome é Poder. Olha. É para ativar a igreja, para liberar os milagres de Deus de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Eita Deus. E Deus demonstrar. Por isso que o apóstolo faz logo o canal para divulgar também a mensagem no YouTube, no Instagram, vai divulgando em todas as redes sociais, que é um meio, né? Sim. Alcançar o Brasil. E apóstolo, de cura, os milagres, as curas, é unção, é dom, ou é autoridade, ou é tudo junto? A questão da cura e do milagre começa pela intimidade, a intimidade, você ser íntimo de Deus. Alguém que quer ter um ministério de milagre tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade, tem que ser perseverante com Deus, tem que declarar com ele que sendo um amigo, você almoçar com ele, jantar com ele. Aquele que ora 5 minutos, ele vai ter um ministério de milagre. 5 minutos. Eu falo porque eu não oro 5 minutos, né? Eu oro bastante. Não, você acredita, apóstolo? Sim. Eu fiz um corte de um apóstolo. Sim. Apóstolo Alexandre. Conhece o apóstolo Alexandre? Alexandre, ele tem a igreja... Alexandre? Todos em um. É o Alexandre lá de Santana. E aí ele falou um corte eu coloquei no TikTok, ele falou assim, você não vai conhecer a Deus fazendo oração de miojo. Sim. Que fala 3 minutos. Você não vai conhecer a Deus. Aí, algo comum, né? Algo normal, né? Eu falei, certo, sim, né? Pensei que não ia ter polêmica. Mas o que entrou gente no vídeo, falou, não existe isso, não tem que ter tempo. E eu falei assim, meu filho, para você ter intimidade, qualquer pessoa... Sim. Para mim ter intimidade, tem que ter um relacionamento. Tem que ter um relacionamento, eu ter intimidade como amigo, apóstolo, eu preciso ter tempo com a minha esposa, com o irmão, com família. Meu com Deus as pessoas não querem ter tempo. Eita Deus, é verdade. Então primeira chave você diria intimidade. Isso, intimidade. Tem que ter intimidade com Deus, tem que se relacionar com Deus todos os dias. Não é só você estando na igreja para se relacionar, não. Você tem que estar diariamente, constante, na fé, se relacionando com Deus. Aí depois que você se torna íntimo de Deus, aí é mais fácil o acesso com o Pai. Eita glória! Eita Deus! Apóstolo, essas doenças que você ora, muitas, e nós observamos na Bíblia, algumas são espirituais, né? São demônios. É isso? Você tem a diferença? Doença física e espiritual? Como você entende isso? Algumas são espirituais, são demônios, são feitiçaria? Sim, você está falando em questão Quando você vai orar para os enfermos, aquela que está doente, às vezes algum é espírito de doença, de enfermidade? Sim, tem espírito de enfermidade e o espírito que a pessoa está possessa, como se colocar como se fosse o encosto nessa pessoa, que ela já se acostumou com a enfermidade. Além de ela se acostumar com a enfermidade, o demônio faz dela de gato e sapato, vamos colocar assim. Então, por exemplo, outro detalhe que eu não falei, esqueci, que é muito importante para a pessoa ela receber o milagre. Essa é o mais importante, um dos mais importantes para a pessoa receber o milagre. A falta de a pessoa liberar perdão é uma delas. Que está doente. Isso. Se ela não liberar perdão para
pro irmão que fez isso, amargurou ela. Só não liberar perdão pro filho que fez tal coisa pra ela, que ela gerou um trauma por alguém. Você pode orar 500, porque isso aí já vai gerando o quê? Dúvida. Você pode orar 500, 1000 vezes pra pessoa, ela não recebe. Pode ter unção de milagre. Pode ter unção de milagre. Enquanto, por exemplo, comigo é assim muitas vezes. Às vezes eu vou pra orar pra alguém, o pastor Elzo já viu isso aí, e que ele acompanha comigo, ele toca no teclado pra mim lá. E muitas delas que a gente ora, não acontece o milagre. Por quê? Porque não liberou perdão pra alguém que machucou ela. Mas você tem um discernimento na hora ou depois ela fala? Não, muitas das vezes eu tenho um discernimento. Eu falo assim, às vezes Deus revela pra mim, às vezes não, às vezes eu pergunto também pra pessoa. Às vezes não precisa tanto da hora de Deus revelar. Sim. Às vezes você faz uma pergunta pra ela, tem alguém que se causou um trauma, que mexeu com o seu psicológico, ou alguém que, vamos dizer, que alguém que teve uma situação que você sentiu constrangida, de abuso, tal, de outras coisas. Aí a pessoa ela vai falar, ela vai chegar e vai falar com você. É claro que você tem que, quando for uma mulher, você tem que estar com a sua esposa, para sua esposa ouvir que ela tem a falar, e só assim que ela liberar o perdão sincero, aí Deus desce na vida dela para fazer um milagre. Porque eu já orei para uma irmã esses dias aí, foi lá perto de casa, lá no Pastor Alex. Eu pregando no Pastor Alex, a irmã falou assim, eu tô com dor, tô com tinigite, sei lá, um monte de coisa no braço, tanta coisa. E aí ela falou assim, ora por mim, homem de Deus, vi acontecendo uns milagres e tal, ora por mim. E ela foi a única desse culto que eu tive que orar pela segunda vez. Na primeira vez não aconteceu. Aí eu entendi, eu falei assim, a senhora precisa liberar perdão, não precisa não? Ela olhou assim pra mim, eu falei, é coisa com o seu filho, uma coisa... Aí ela ficou meio assim e tal. Falou, é verdade, eu preciso liberar perdão. Eu falei, então, libera perdão. Aí eu falei, chamei toda a igreja pra igreja entender na frente. Falei assim, vocês viram que eu orei, não aconteceu o milagre. Mas agora, ela vai liberar perdão. Se for do coração dela, Deus vai fazer o milagre. Aí quando ela liberou o perdão, ela levantou o braço lá em cima lá e começou a movimentar todo o corpo dela. Então, ou seja, a falta de perdão, muitas das vezes, acontece milagre na vida de alguém. Pra você ver. Essa é uma chave também. Uma chave. É. Então, você que tem mágoa aí de alguém, vai liberando perdão aí, que talvez, às vezes, tem um pastor lá da Argentina que fala que antes de ele orar pelos milagres, ele tinha uma sessão de liberação de perdão, né? Sim. Que 70% a pessoa já era curada naquela hora. Antes mesmo da oração de milagre, de cura, mas só no fato de alguns liberarem perdão, ele disse que 70% do ministério dele já conseguia cura nessa liberar o perdão. E voltando sobre o inimigo que quer destruir, roubar, matar, destruir. Você tem retaliação por causa disso? Você está aí nas igrejas às vezes crê, outras não crê. Ou porque o inimigo não quer que a obra de Deus aconteça? Você sofre retaliação ou como é? Está protegido, tem cobertura? O importante é você ter uma paternidade espiritual. Você ter alguém que seja sua cobertura espiritual. Paternidade é aquela que você tem um pai que ora por você diariamente. Se tiver luta, você vai pedir oração. Isso, exatamente. Você tem que ter um pai espiritual. Não é um pai você falando assim, eu pedi oração aqui, ou tá ali, ou tá aqui, direto pedindo oração pra um monte de gente. Não é assim. Mas alguém fixo. Isso, exatamente. Você tem um pai espiritual, e além de ter um pai espiritual, uma paternidade espiritual, você tem que ter uma oração de limpeza espiritual. É a oração que você, por exemplo, você pregou em um lugar, aquele lugar tá sobrecarregado, aquele lugar ali tá cheio de coisas, aquele lugar tá cheio de trauma, cheio de demônio, legião de demônio, tá cheio de pessoas possessas, de abuso, tantas outras coisas. E aí você orou por libertação, que Jesus disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que? Livre. Então, quando você ora por essa pessoa e ela é liberta, a carga automaticamente, a atmosfera vem para você. Mas aquilo que você tem, você liberou sobre ela. E se a carga vem para você, você tem que fazer uma oração de limpeza espiritual. Faz essa oração depois que sai do culto? Isso, exatamente. Você faz uma oração por você mesmo. Porque eu falo todas as vezes por mim, né? Ou por alguém, né?
Às vezes a gente não ministra, né? O senhor é ministro também. Às vezes a gente ministra, a gente vê que a gente tá meio assim, a gente orou muita gente e tal. E aí a gente vai chegar na nossa casa, antes de a gente pisar na nossa casa, e lá, pode ser até mesmo no culto lá mesmo, finalizou, lá você ora por você mesmo, declarando assim, Senhor, Pai, eu oro agora, eu me entrego agora para tirar toda a negatividade, toda a atmosfera que eu entrei no terreno do inimigo. Eu quero que o Senhor quebra agora, que eu não venha levar para minha casa. Isso é uma oração de uma limpeza. Porque aquilo que você teve no culto, essa atmosfera, você não tem que levar para sua casa, porque isso traz coisa ruim para sua casa. Então, ali naquele momento, você já tem que fazer uma oração por você mesmo. Aí a pessoa fala, ai, não precisa, não sei o quê. Aí daqui a pouco tá com dor ali, dor aqui, não entende nada. Então, você sempre, depois de um culto de milagre, um culto que você sai, você faz essa oração. Isso, tem que fazer oração de limpeza. Lá no Rio de Janeiro, a oração deles, sabe que é a oração deles no Rio de Janeiro? Que eu tive pros carioca, a oração deles, sabe o que é? Eles falam que eles não fazem oração de limpeza, não. Eles fazem oração, sabe do quê? De ir na praia, se lançar lá no sal lá. Eles falam que faz isso aí, entendeu? A oração deles é isso. Mergulhar no mar. Mergulhar no mar. Pra tirar todo o mal. Você tem viajado até para vários lugares do Brasil. Sim. E até fora, né? Parece que foi pro Chile ou vai, não sei se eu vendo a agenda. Sim, a gente tem viajado, inclusive o apóstolo, tava conversando com ele, o apóstolo Genor, ele tá me ajudando no requisito do visto para ir para os Estados Unidos, tem agenda, tem agenda para os Estados Unidos, tem para Boston, Massachusetts, então eu preciso rapidamente tirar esse visto, mas como essa correria de agenda vai para lá, vai para cá, vai para lá, eu não tive tempo ainda. Inclusive, quem faz o visto, né, para a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, do meu amigo apóstolo, é o Sérgio, que ele é o intérprete, foi bastante intérprete e até hoje ainda é, intérprete do pastor Benerim, né, eu conheço ele, pastor Sérgio, né, e eu converso com ele, e ele que faz esse negócio de visto, em questão, e também na Igreja Apostólica Plenitude, foi ele que fez de todo mundo lá. O pessoal viajar pro exterior, entendeu? Sim, aí nos Estados Unidos tem uma burocracia. Mas qual foi a região que você foi, ou no Brasil ou fora, que aconteceu mais milagres? Que você lembra, a região, ou aqui mesmo em São Paulo, ou Rio, ou região, ou uma igreja que você fala... Que marcou bem. Que marcou, falar, esse daqui foi demais. Se você lembra de uma cidade específica ou de uma igreja específica. Aí ele pegou, né? Passou, porque é muita coisa que acontece, né? E como eu posso dizer pra você? Tinha um culto marcante. Foi muitos, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Teve um. Foi em Sertãozinho, que foi forte. Veio uma mulher pra mim atender, né? E veio essa mulher para atender, ela tava com câncer. Mas só que ela pediu oração e gerando dúvida incrédula. Ela viu o cego enxergar, todos os milagres, muitos milagres que estavam acontecendo de uma vez só no Sertãozinho. E aí ela chegou para mim e falou, olha, eu não creio nisso. E aí você pergunta, ela é da igreja? Claro que é. Tava na igreja ali constante, mas não crê. Eu posso fazer o quê? É a fé dela. E aí... né, Deus não vai operar mas eu falei assim, Deus, me permita, Deus, orar por essa mulher e acontecer algo que marca essa mulher, que ela falou que não acredita. Ela não acreditava o quê? Em milagres? Não acreditava não, ela falou que, tipo assim, desacreditando de mim também, pelo que Deus estava fazendo. Mas não estava vendo os milagres? Tava vendo. E mesmo assim não acreditando? Nem assim não acreditando pra você. É complicado. Só por Deus, hein? Aí eu pastor isso. É igual o Tomé. Tomé, quando viu, acreditou, né? Eu gosto de falar isso. Tem pessoas que é pior do que Tomé. Que é pior que Tomé. Porque Tomé, quando viu, ele acreditou. Sim. E tem pessoas que não. É verdade. Aí pode continuar, pastor. E aí, pastor, que é interessante, aí eu atendi ela, tal, fui orar por ela. Aí quando eu coloquei, tá até no meu Facebook lá, P. Mário Vinícius, né? Eu não coloquei isso no Instagram, mas eu vou começar a alinhar mais o meu Instagram. E aí, quando eu coloco a mão sobre ela, ela cai. Ela falou que não acreditava nem pessoa cair e nem pessoa ser curada. Ela caiu, foi tocada por Deus, e eu falei assim, além do câncer que
que ela falou que tem um câncer, que Jesus vai fazer uma cirurgia nela, vai passar um bisturi, ela tem um problema na coluna, dores, articulações e tem desvio. Quando eu comecei a falar com Deus ali, e falar para o anjo ministrador, ministrar sobre ela, e quando ela estava sentindo o impacto da unção, que não cria na unção, ela caiu, o corpo dela começou a mexer sozinho, e eu falei assim, Deus, cura ela da coluna, mas só que opera ela do câncer sem cirurgia. A cirurgia que eu falo, por exemplo, não, opera ela com a cirurgia, mas sem anestesia, eu falei para Deus. Falei, Deus, opera ela dessa forma, para ela reconhecer que o Senhor é Deus. Eu fiz isso, fiz um desafio. Aquela mulher ali, que ela veio me desafiar, isso foi um desafio, né? Mas eu poderia não orar por ela, falar assim, não vai diminuir, não vai nem aumentar, porque a glória é de Deus, a glória não é minha. Então, se Deus fizer, é Deus que opera. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, aí, eu comecei a orar por ela e tal. E aí eu falei assim, quando eu encontrar 3, eu falei em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3, Deus, passa o bisturi. E ela vai sentir na terceira vez. Quando eu falei isso, ela sentiu, sem anestesia, queimar o câncer dela. Aí ela gritou, ah! Tá queimando o câncer sem anestesia. E aí, desse dia, ela falou assim, nunca mais eu duvido de profeta. Meu Deus do céu. Aí olha só isso aqui agora, pra finalizar nessa parte. Marcou vários milagres e tal, dessa mulher marcou também. Aí veio um finalizo nesse aqui agora, que eu gosto de contar desse. Aí veio um rapaz de colete, o pastor Vinícius, ele vai ver esse podcast, não sei onde que tá no seu canal, né? Tá no meu canal, Pastor Ariston Júnior. Pastor Ariston Júnior. O pastor Vinícius, né, foi na igreja dele que eu preguei, e veio o rapaz do colete, aquele colete que segura a coluna, né, pra juntar o osso, tudo, né? Aí ele veio tal pra mim orar, e ele falou assim, faz uma oração pra mim. Aí eu falei assim pra ele, não negando oração tal, mas eu falei assim pra ele, ó, eu não vou orar por você. Aí ele olhou assim pra mim, como assim não vai orar por mim? Eu falei, fazer diferente. Aí ele falou, como assim? Eu falei, vou te dar só um abraço. Você acredita nisso, pastor? Falei pra ele, vou te dar só um abraço. Aí ele ficou questionando, ele falou assim, mas como assim? Não, vou te dar um abraço e Deus vai te curar, não vai precisar orar. Aí ele olhou assim, ficou meio questionando ainda. Não, mas eu quero que você ore. Eu falei, não precisa orar, vou dar um abraço em você. Aí depois que eu dei um abraço nele, ele aceitou. Aí dei um abraço nele. Aí quando eu dei um abraço nele assim, eu falei, tira o colete agora. Através de um abraço, porque eu entendo uma coisa. Quando a pessoa ela abraça com amor e a pessoa é sincera naquilo que ela faz e naquilo que ela acredita, não precisa muita coisa. Um abraço resolve. Um abraço pode curar a pessoa da depressão. Um abraço pode curar pessoas que estão feridas, amarguradas, que se trazem no coração porque perdeu um ente querido. Então um abraço resolve. No abraço que eu dei nele, Deus fez um milagre na vida dele. Ele tirou o colete, se movimentou, começou a fazer tantas e outras coisas. Mas, pastor Aristo, eu deixo um alerta aqui para as igrejas, eu deixo um alerta agora para todo mundo, para finalizar essa parte. O horário tá acabando. E o alerta é que não adianta você receber um milagre e você esquecer do dono do milagre. Tem gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador, que é Jesus. Tem gente que quer o milagre e não quer Jesus. Tem gente que quer a porta aberta, mas não quer Jesus. Tem gente que quer Deus mudando a vida, mas não quer Jesus. Mudando a vida de alguém, mas não quer Jesus. Então, ou seja, quando Deus cura essas pessoas, olha o que aconteceu. Por isso que eu priorizo mais almas do que o milagre. É o que eu mais priorizo. Por isso que eu sempre, quando o culto não acontece, que milagres não se rende, eu fico triste. Porque a prioridade de Deus é salvar uma vida. Porque a Bíblia no livro de Provérbios diz, aquele que ganha alma, sábio ele é. Então o foco da igreja tem que ser alma, não tem que visar o milagre. O milagre acontece naturalmente quando você crê no milagre, acontece mesmo. Mas agora a alma você tem que salvar mesmo, porque Jesus veio para os pecadores. Jesus veio perdoar os pecados, Jesus veio salvar. Além de salvar a vida desse ouvinte que está ouvindo, Deus veio salvar toda a sua família.
Jesus disse assim, ó, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz pro o carcereiro perguntou para Paulo e Silas, o que eu posso servir a esse Deus que vocês servem? Paulo e Silas diz assim, ó, crê no Senhor Jesus, você será salvo tu e tua casa. Então não somente ele, mas toda a casa dele. Então olha lá, voltando aí, eu orei por eles, foram curados, aconteceu um milagre na verdade. E aí, quando ele voltou para casa, essa mulher aí, ela voltou para casa restaurada, abençoada. E aí o milagre aconteceu, finaliza aqui. E aí, o milagre aconteceu na vida dela. E ela voltou a usar bebida. E aí o rapaz que foi curado do colete voltou a usar droga. Aí quem tá errado? Quem profetizou ou quem recebeu? Quem recebeu. Então é isso que eu tenho a falar. Então não venha só atrás do milagre, mas venha atrás de Jesus. De Jesus. Então, para oração final que nós prometemos, apóstolo, faz a oração de transferência para aqueles que desejam ser usado em milagre, mas com esse alvo, o milagre levar as pessoas até Jesus. Ore Amém. por transferência por todos aqueles que têm um desejo de ser usado por Deus e para Deus ativar a igreja do Brasil. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu libero sobre essa pessoa, Deus, conforme a vossa fome e a vossa sede, o efetuar é do Senhor. Eu libero, Senhor, essa unção de maravilhas, esse dom da fé, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de milagres extra, milagres miraculosos, milagres criativos, Deus, é de nascer, meu Deus, perna, globos ocular, meu Deus, nascer, meu Deus, o coração dessa pessoa voltar, Senhor, o Senhor restaurar o coração. Eu transfiro aquilo que eu recebi, Senhor, conforme a vossa fome e a vossa sede. Desde os 10 anos eu transfiro para essa pessoa. Eu libero sobre essa pessoa esta unção. Se ela crer, ela vai receber. Deus vai usá-la muito mais do que já me usou. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero sobre essa pessoa, esse ouvinte agora, que ele possa ser usado de uma forma poderosa, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, e eu libero essa transferência de unção. Aquilo que eu recebi, eu imparto sobre essa pessoa, que ela venha mover, Senhor, no sobrenatural do Senhor. Assim eu libero em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então você aí recebeu, escreve aí no comentário, eu recebo. Eita, glória. Escreve aí, eu recebo. Se você tem algum testemunho aí, foi Eita, curado Deus. na outra oração da cura, Aleluia, ou recebeu essa unção de transferência, você fala, eu recebo, vai dando like. Eita, E glória. também eu quero te pedir que você compartilhe esse podcast Aleluia, para o Jesus. Brasil inteiro, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, nos grupos do Facebook, no WhatsApp, no grupo da família, compartilhem. Apóstolo, eu quero agradecer, foi uma bênção, agradecer o seu testemunho muito forte e que no nome de Jesus Deus continue usando cada vez mais você em milagres e maiores milagres ainda vão acontecer na sua vida, no seu Eita, ministério. glória. Aleluia. Obrigado, Aleluia, apóstolo. Jesus. Quer deixar uma palavra final? Quero agradecer o pastor Arisson, né, que nos chamou, fez o convite, o profeta ali na gravação, Deus abençoe ali ele. Obrigado aí pelo convite. Quero Deus abençoe todos os ouvintes que ouviram nós aí, esse humilde servo de Deus, né? Eu sou o menor da casa, mas Deus usa os mais humildes. Então, Deus abençoe o pastor Arisson, que Deus prospere esse podcast cada Amém. vez mais, honre o ídolo do pastor Arisson cada vez mais. E tem uma coisa para falar pro senhor, viu, pastor Arisson. Finalizando aqui. Deus vai entregar na tua mão o que você já colocou no papel. Amém. Você já escreveu. Você já está entendendo o que eu tô falando? Você já escreveu. E tá selado. Tá selado. Eu vi uma caneta preta quando você escreveu. E você escrevendo o teu sonho. Depois eu falo no particular o que é. Amém. Você escreveu no teu sonho e Deus vai te entregar o teu. Amém. Meu Deus. Já sabe o que eu tô falando. Eu né? recebo. Amém. Então, Glória a Deus. fica na paz, aí recebe aí. Recebe aí. Em nome de Eita Jesus. Deus. Escreve, eu recebo. Fica na paz. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração
forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.